direto ao ponto, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que tem a ver com a agricultura brasileira. Nós vamos falar sobre a produção de macadâmia no Brasil. A macadâmia, que é uma espécie de noz, né, considerada a rainha das nozes por ser muito saborosa, muito nutritiva. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com o empresário José Eduardo Camargo, que é o maior produtor de macadâmia no Brasil. Tudo bem, José Eduardo? Tudo bem, Alexandra. É um prazer estar aqui nesse diálogo. Prazer é meu. E além do José Eduardo ser um grande empresário, somos amigos da yoga, né? Então é um grande prazer realmente estar com ele aqui no meu programa Direto ao Ponto. O Eduardo estava me contando que já a tradição da família era trabalhar com agricultura, né? O pai dele trabalhou durante muitos anos com plantação de cana, com usina. E o Eduardo, né, mais de 30 anos atrás, conheceu a macadâmia e resolveu trazer esse cultivo para o Brasil. Então eu queria que você começasse contando um pouco do início dessa história. Em 1988 eu fui para o Havaí visitar uma usina que tinha um projeto inovador num campo de gestão, e aí eu tomei contato com a macadâmia. Eu notei que o pessoal estava tirando a cana na época e plantando a noz macadâmia. Isso no Havaí? No Havaí. E isso inclusive ocorreu depois, uma década depois na Austrália, depois também na África do Sul. E aí quando a gente conheceu, tomou contato, viu uma noz saborosa, era uma árvore que estava sendo plantada, uma diversificação da cultura, eu trouxe a ideia para o meu pai. E ele, vamos dizer, ele me apoiou. Ele até na época falou: olha, você quer plantar macadâmia, plante, mas não me tire um pé de cana. E aí então eu procurei os morros, os pastos, as áreas que a gente não usava cana, e comecei a introduzir a macadâmia nessas áreas Nessas áreas onde não tinha cana, até causando um aproveitamento maior da terra. Porque ela é possível de ser colocada em morros, né? Ela é possível, quer dizer, muito embora ela, como qualquer cultura, facilita no plano, mas ela se prestou a isso, né? E então aí nós iniciamos, e na época que iniciou já existiam plantações aí em alguns lugares de macadâmia, mas ainda não estava com uma cultura consolidada. E eu acho interessante que a macadâmia, a origem dela é australiana, mas quem começou com o cultivo em escala foi os Estados Unidos com o Havaí. O Havaí, né? exatamente. Os norte-americanos. Daí os australianos acordaram para o potencial econômico e passaram a ser os grandes produtores. Hoje é o maior produtor mundial. Hoje a África do Sul passou. A África do Sul já ultrapassou, e a China vem crescendo com a perspectiva também exponencial, como é a China sempre, né? E então aí veio, agora o conjunto das nozes da macadâmia no mundo, comparado com todas as 8 principais nozes, que é a amêndoa, a castanha de caju, a avelã, pecan, a macadâmia, a castanha do Brasil, pistache, né? Agora o baru, ela em termos de peso, ela representa cerca de 1%. Em termos de valor econômico, 2%, porque ela tem um valor médio acima das nozes em geral, né? Só para também situar o público que está assistindo a gente, a produção do José Eduardo, da empresa dele, da Queen Nut, ela está na casa dos 100 mil pés, né? 100 mil pés de macadâmia em 400 hectares. Isso produz quantas toneladas por ano? Olha, nós já chegamos a produzir aqui 1.100 toneladas. Agora, depois com essa seca, a gente teve uma queda. Mas o potencial que a gente vê é disso chegar a 1.500 toneladas aproximadamente. Muito legal. Então e a gente tem mantido sempre o aumento da plantação, porque a gente tem notado que o consumo das nozes a nível internacional ele tem crescido mais do que o crescimento populacional. Entendi. Por 2 razões. Primeiro, as pessoas estão descobrindo o como alimento, né, como muito saudável, essa coisa toda, e também pela praticidade. Né? Então antes as nozes eram um produto eminentemente natalino, e hoje ele entrou no dia a dia da receita, é o ano todo. E ela também está entrando como
ingrediente de produtos, é no chocolate, é no pão. E ela também se conserva por um longo período, né? Tem essa coisa da conservação. Agora ela já está também entrando na parte, quer dizer, na produção de óleo, na produção de bebidas vegetais. Então ela tem toda, ela está ganhando os outros segmentos. Vários usos. Vários usos. Inclusive óleos para cosméticos. Cosméticos, né? Ela, então essa coisa... Muito interessante. E algo que a gente estava falando aqui anteriormente, que é muito interessante, é uma plantação, né? É uma árvore, e essa árvore ela é longeva, né? Ela vai começar a dar os frutos aí no 4º, 5º ano, mas pode dar os frutos até 50 anos. Então é um alimento que vem, mas que ele é retirado do pé, mas o pé ele fica ali, né? A plantação permanece. E isso faz muito bem à natureza, né? Então é uma produção sustentável. Ela vem para... é benéfica ao planeta. Benéfica, né? Ao planeta. Ela tem uma coisa assim, quer dizer, ela tanto é benéfica no plantio, como também é benéfica na qualidade da alimentação, e é uma cultura de rentabilidade acima da média dos produtos tradicionais, né, do agronegócio. E você foi, né, corajoso, né, trouxe essa cultura, porque ela não tinha tradição nenhuma no Brasil, né, então precisa de coragem para fazer isso. Mas você acredita tanto que você tem o viveiro também na empresa para também distribuir, vender essas mudas para quem quer apostar nisso. E o crescimento do número de pés de macadâmia no Brasil vem acontecendo também firmemente ao longo dos anos. Vem, quer dizer, embora sofreu com esse período de seca, né, como vamos dizer, teve uma queda, mas ele é um crescimento sustentável. Muitos agricultores estão abraçando essa ideia. Né? E para São Paulo, especialmente com a proibição da queima da cana, cerca de 300 e poucos mil hectares eles ficaram inviabilizados para o plantio de cana. Então, em muitas propriedades tem um pedaço de área que poderia ser utilizado, como também aquelas propriedades pequenas que, ou pela distância ou pelo porte dela, não dá para fazer o corte mecanizado, ela poderá encontrar na macadâmia uma alternativa. E vocês também, como desbravadores da macadâmia, ao longo desses mais de 30 anos, vocês foram acumulando conhecimento, né? Sem dúvida. Foram acumulando conhecimento, vocês trocam conhecimento com esses grandes países produtores, né? E para os que estão entrando na área, vocês provêm esse conhecimento? Sim, é isso daí exatamente, quer dizer, a gente tem essa rede de contatos, a gente faz parte de um pool com empresas da África do Sul, da Austrália, Malawi e Quênia, que a gente comercializa junto, mas também a gente tem uma troca de conhecimento, porque a toda hora está evoluindo, tanto na parte agrícola como na parte industrial. Vocês comercializam em bloco, inclusive, em bloco, né? Assim, e a gente troca as informações e os conhecimentos, né? E o brasileiro ainda, a grande massa não consome a macadâmia assim em escala, mas isso vai crescendo. Não, vai crescendo, né? Todas as nozes, né? Elas têm ganho de 6 a 8% o crescimento ao ano. Muito superior ao crescimento da economia como um todo. Né? E são dados que nos foram passados pelo INC, International Nut Council, um órgão internacional das nozes. Por enquanto, essa grande produção brasileira, uma boa parte vai para o exterior, né? Cerca de... Olha, eu diria assim que de 50% para cima, como um todo, né? E o grande comprador, adivinhem, a China. Os Estados Unidos depois e em seguida a União Europeia. Né? Eu pergunto isso porque eu acredito que o consumo de macadâmia ainda tem muito a crescer dentro do Brasil, né? O brasileiro ainda pode aprender muito a colocar isso no seu dia a dia, no seu cotidiano. Né? Ela tem ali, vamos dizer, ela tem o ácido palmitoleico que ajuda na redução do colesterol, né, que é um dos problemas mais graves da saúde pública. Né? Então ela tem esse campo de crescimento. E fazendo um balanço, né, nesses cerca de 35 anos de história, qual que é o seu balanço de ter abraçado essa ideia, de ter tido essa coragem de trazer um cultivo que era muito diferente para o Brasil?
Olha, eu diria o seguinte, é uma coisa gratificante você sentir, porque isso é como se fosse um filho, né, que você gera e você vê na medida com mais pessoas abraçando, entrando na cultura, como consumindo, como criando novos produtos, isso tudo, a gente se sente, vamos dizer, realizado. É muito gratificante isso. Frutificou o pomar e frutificou o sonho. O sonho, Muito legal. Aliás, até tem um poema depois que eu... Vamos recitar. Bem, que o Eduardo, ele é um grande empresário e também entusiasta da cultura, ele é poeta também. A gente vai fazer um breve intervalo e no bloco seguinte volta falando de cultura.